Nossa, a minha entidade não quer dar o nome. A minha entidade não quer falar o nome dela. Por que será? Por que isso acontece? A entidade não falar nada quando chega é normal? É, seu Papa mesmo, quando começou a chegar pelas primeiras vezes, não dizia nada. É comum. Sabe por quê? Tanto o Exu quanto o homem aqui precisa, como é que se diz, entrar em Sintonia? concordância. Isso, em sintonia. E isso leva um tempo. Primeiro, para Exu, se fosse só Exu, seria mais fácil. Porém, aqui é um corpo físico, tem uma cabeça aqui, tem um pensamento, tem um modo de agir, tem um costume. Aí vem uma pessoa com um costume, no caso um Exu, um costume diferente, proseando diferente, falando diferente. Então leva um tempo até se adaptar. É normal, isso é comum. É comum o Exu não falar, é comum o Exu não dar a falange, pode levar tempo. Ah, mas por que o Exu não deu nome? Por que não deu falange? Primeiro que não teve a firmeza necessária. Essa firmeza seria o que para dar a falange. Ainda existe muito médio ali. Ainda existe muito médio. Muita cabeça do médio. Ah, mas é errado então. O médio está passando na frente. Não, não é. O médio ainda precisa se entregar, mas ainda se adaptar. Tu acha que é fácil? Tu pegar uma coisa que tu nunca fez na vida e começar a fazer agora do nada. Não tem jeito. Precisa aprender ainda. Passar por um processo. É isso. É praticamente isso. Tu tem que passar por um processo de adaptação, de aprendizado. E não tem como pular isso. Se tu pular isso agora, lá na frente vai estar tudo errado. Nada vai dar certo. Vai estar tudo errado. Não tem aquele povo que, quando vai pro riscador, vocês não têm as provas de vocês, que é para ir pro próximo. Vocês dizem é o. Assadio. Isso. Quando tu burla, ou seja, quando tu dá um jeito de enganar, tu conseguiu passar aquela primeira etapa. Só que lá na frente, tu não vai saber de nada. Lá na frente, tu vai apanhar e vai ser obrigado a voltar para trás de novo. É a mesma coisa a incorporação com o Exu. Esse começo que o Exu não fala, tem que deixar. Esse começo que o Exu não dá o nome, tem que deixar também, não pode forçar. Porque se tu pular isso, lá na frente vai estar tudo errado. A falange que você disse não era o Exu falando, era a sua cabeça. O Exu prosiano não era o Exu prosiano, era a sua cabeça. Por quê? Porque tu quis acelerar as coisas. Tu quis ser melhor, tu quis ser bom. É um erro muito comum. Principalmente no tempo de vocês, que é um querendo ser melhor do que o outro. Tem que respeitar essa parte. É a parte de adaptar, é a parte de aprender. Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Humana, pessoal do YouTube. Pessoal, vamos lá para mais um vídeo bem interessante e explicativo aqui para vocês. A entidade não quer dar o nome, a entidade não fala o nome dela de jeito nenhum. Por que que isso está acontecendo? E como é que faz para a entidade dar o nome? Será que tem algum segredinho ali? Ah, deixando bem claro que eu estou dizendo isso para você que já é médium, para você que incorpora. Eu não estou dizendo para você que ainda nem entrou no desenvolvimento, tá?
Primeiro, é claro que vamos lembrar aqui, para você que deseja saber o nome da sua entidade, existem algumas maneiras, que eu não vou explicar aqui, é claro, nesse vídeo. O que eu vou explicar é para você que já é médium e a sua entidade ela vem, porém ela não quer dar o nome. Será que tem alguma coisa errada por trás disso? Então, primeiramente, é claro, curta esse vídeo, compartilhe e não esqueça de se inscrever aqui no canal Tudo Sobre Umbanda, que é o maior canal de Umbanda do Brasil. Aqui a gente fala sobre o mundo espiritual, sobre as religiões afro, ou seja, é um vasto conteúdo. Pessoal, por mais que eu diga para você que isso é algo natural, muitas pessoas ainda vão ficar martelando neste assunto porque a entidade não quer dar o nome. Vamos explicar primeiramente o porquê que isso é natural e mais comum do que muitas pessoas imaginam. Isso acontece muito para médios iniciantes, médios que há pouco tempo entraram para o desenvolvimento e há pouco tempo estão trabalhando com suas entidades. Para que a entidade ela dê o nome, seja um caboclo, um preto velho, um exu, enfim, qualquer entidade que seja. Primeiramente, para que a entidade ela possa dar o seu nome à sua falange, ela precisa estar firme. Tá, você vai me perguntar que toda entidade já é firme. E sim, com certeza toda entidade é firme. Porém, existe um velho quesito, que no caso seria a mente do próprio médium, ou seja, o mental do médium. A entidade, sendo um ser evoluído, ela compreende que no momento da incorporação, o médium, ou o subconsciente, ou o consciente do médium, está tendo uma maior influência na incorporação. E isso acontece muito para médios que ainda são conscientes. O que ocorre que a entidade ela não diz o seu nome devido a essa influência do consciente do médium ou até mesmo do subconsciente. Querendo ou não, essa influência ela pode vir aí de vários fatores. Um velho exemplo que são nomes populares e comuns de entidades, ou até mesmo o desejo que algumas pessoas têm de trabalhar ou de incorporar entidades mais conhecidas. Um exemplo: uma pessoa que tem uma forte ligação com Maria Padilha, ou aquela pessoa que tem uma afeição muito grande com Maria Padilha, ou aquelas pessoas que desejam trabalhar com Maria Padilha. Então, quando elas incorporam a pombogira, aquele desejo, aquela influência, ou seja, aquele desejo, aquele querer dela, de querer trabalhar com a Maria Padilha, causará uma influência muito grande na hora que a entidade, que é a pombogira daquele médium, for dar o nome. O subconsciente ou consciente do médium pode passar na frente da entidade e acabar meio que a entidade dar o nome errado. Então a entidade ela opta por prender a sua falange, por segurar a sua falange, para que não atrapalhe necessariamente o desenvolvimento desse médium ao longo da sua trajetória mediúnica. Então, esse é um dos primeiros fatores e um dos fatores mais comuns que ocorre, Então, a entidade, ela percebe que o médium ainda não está preparado para que ela dê o seu nome. Então, meio que ela trava isso, tá? Esse é o primeiro fator e é um dos fatores mais normais e mais conhecidos, que é a firmeza, do médium com a entidade, da entidade com o médium, e também a influência que o médium pode causar no momento que a entidade vai dar o nome. Porém, é claro, existem outros quesitos que podem fazer com que a entidade não dê o seu nome. Esses outros quesitos ou essas outras questões, isso pode variar conforme a entidade e conforme também o próprio médium. Por quê? Porque a entidade ela pode travar o seu nome se ela perceber ou se ela sentir que aquele ambiente onde ela esteja não seja um ambiente apropriado para o médium. Um exemplo: às vezes você está frequentando um terreiro, a sua entidade se manifesta e percebe que aquele terreiro, que aquele ambiente, não é um local que vai estar te auxiliando no seu desenvolvimento. Ou seja, a entidade percebe que aquele local não é um local bom para você. Então, essa entidade, ela meio que bloqueia o nome. Por quê? Vamos lá. Algumas culturas acreditam que quando a entidade ela dá o seu nome, a entidade ela começa a afirmar muito mais naquele ambiente e no próprio médium. Tendo isso em vista, algumas entidades acabam bloqueando o seu nome para não passar essa impressão para os demais. Ou seja, para não passar aquela impressão que ela está firmando naquele terreiro, como se ela
fosse ter um trabalho mais efetivo dentro daquele terreiro. Então, isso também pode ser um quesito ou uma questão que a entidade pode um pouco ali, às vezes, segurar o seu nome ou a sua falange. Então, vamos dizer que esse seria um dos pontos ou uma das duas questões mais principais porque a entidade não dá o nome. Agora, é claro que existem outros fatores também que são pouco relevantes. Ou um dos fatores que às vezes é um pouco relevante, mas também pode acontecer, que é qual o propósito de você saber o nome da entidade. Às vezes existem algumas entidades que elas não veem tanta importância em dar o nome, deixando bem claro que isso pode variar de entidade para entidade. Então, muitas entidades, tendo isso em vista, que dar o nome para elas não tem um sentido ou não tem um grande significado ou uma influência muito grande na vida do médium ou daquelas pessoas que estão ao redor, então a entidade simplesmente não dá o nome, tá bom? Isso é um dos fatores que às vezes não é tão relevante, mas pode acontecer. A outra questão é, a entidade ela dá o nome para outras pessoas, mas não dá para o próprio médium. E isso é uma questão que às vezes pode ser um pouco complexa de explicar, um pouquinho complicada, mas vamos tentar aqui explicar para vocês. Quando a entidade ela se sente firme, preparada e ela percebe que o médium também está preparado, em termos, ou seja, que o médium está preparado para que ela dê o seu nome, ela fala o seu nome para outras pessoas, mas não para o próprio médium. Por que isso? Será que as outras pessoas têm uma evolução maior? Ou será que as pessoas estão mais preparadas que eu, que estou trabalhando com aquela entidade? Então, muitas entidades às vezes fazem isso, deixando bem claro que esse quesito da entidade às vezes dá o nome para outras pessoas, não dá para o médium, a gente pode agregar também que a entidade às vezes não vai falar o seu nome por esse fator aqui, ó, ego do médium. Ou seja, tem médios, infelizmente, é claro, que ficam esperando a entidade dar o nome para aumentar o seu ego, no intuito de, eu trabalho com tal entidade me acompanha. Então, o ego da pessoa, o ego do médium, acaba meio que sobressaindo, porque ela descobriu o nome da entidade. Então, as entidades conhecendo o médium, às vezes ela também pode bloquear ali a sua falange, bloquear o seu nome, porque ela sabe que isso pode causar um efeito meio que negativo no médium, aumentando muito mais o seu ego, e isso é claro que pode atrapalhar na evolução e na caminhada mediúnica do próprio médium. Deu para vocês compreenderem? Isso é claro, eu falei de forma um pouco resumida, mas pode ser que você se encaixe em uma dessas aqui que eu citei. Mais uma vez, lembrando, não esqueça de curtir esse vídeo, é claro, ajudar a compartilhar também para aquelas pessoas que têm um pouquinho de pressa de descobrir o nome da sua entidade. Vamos entender que isso é natural e quando for a hora apropriada, quando você estiver firme com sua entidade e a sua entidade estiver firme com você, ela falará o seu nome. Não se preocupe, deixe as coisas fluírem. Axé? Pessoal, muito obrigado, curta e compartilhe esse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.